Boa tarde, meu nome é Fábio Souza Duarte, estou concorrendo na disciplina de língua portuguesa com o tema da aula variação linguística. Bom, inicialmente a gente tem que entender o que é variação linguística e de onde é que vem surgindo esse nome. Bom, primeiro a gente tem que entender que a língua portuguesa é uma língua mutável, ela não vai ficar igual e engessada para o resto da existência humana. Então a gente tem algumas variantes que são coletadas e entender que essas transformações ocorrem comumente no nosso idioma. Então, quais são as diferentes formas de se falar da variação linguística? Quais são as classificações gerais dela? Então, elas se subdividem em 4 subtemas. Como assim 4 subtemas? Elas podem acontecer dos mais variados níveis da língua. Ou seja, elas podem sofrer diferenciação por parte histórica, social, geográfica e ou cultural. Mas quais são as divisões? Quais são esses 4 tipos que eu falei? Bom, os 4 tipos são diafásica, diatópica, diastrática e diacrônica. Que apesar do nome ser complicado, não tem nada de difícil. A gente consegue fazer uma modificaçãozinha no tema para que seja claro para todo mundo. Certo? Então, a primeira que a gente vai falar é a variação linguística da diafásica ou estilística. Como assim? Bom, no contexto comunicativo, a gente tem 2 formas de se falar. A forma formal ou a informal. Então, qual a forma que você vai utilizar essa variação linguística? Bom, não é a mesma forma que um advogado vai falar na frente de um juiz, assim como ele não vai falar da mesma forma do juiz na frente dos colegas, dos amigos. Então, quando a gente está trabalhando com os alunos nesse sentido, a gente faz uma pegada de que advogados, médicos, entre outros profissionais, não se utilizam da linguagem da mesma forma como no meio social deles. Então, para isso, é uma variação diafásica ou estilística. Então, não existe hoje para a língua portuguesa o falar certo ou falar errado. Por quê? Você não fala da mesma forma com seus pais, da mesma forma com seus amigos. Então tá todo, dependendo do lugar onde você se encontra, tá da forma correta. A segunda que a gente vai falar é a variação linguística diatópica ou regional. Poxa, professor, mas como assim? Bom, nosso Brasil é muito grande, muito grande. E independente do tamanho dele, a gente tem uma variação da forma de que no sul não se fala da mesma forma do nordeste, nem do norte, nem do centro-oeste. Então, cada lugar a gente tem uma variação da língua falada. Então, os sotaques são diferentes e a gente pode falar que o melhor exemplo que a gente pode citar é da palavra mandioca. Em certos lugares do Brasil se chama de mandioca, outras de macaxeira, outras de aipim, e todas 3 estão corretas. Dependendo do lugar que você está, você pode falar que você vai ser bem interpretado. Então, a língua, esse sotaque, essa forma de falar diferente, é que faz a nossa língua ser tão bonita. A próxima variação é a diastrática ou social. Como assim? Bom, alguns podem utilizar da linguagem formal, algumas podem usar da linguagem técnica, como profissionais de informática, profissionais ligados à parte bem técnica, ou então aquela comunidade de surfistas tem um dialeto próprio, ou uma parte da sociedade, um exemplo LGBTQ+, que também tem gírias próprias para se utilizar de fala do idioma, e todo mundo se encontra dessa mesma forma. Então, esses grupos, policiais, cantor, surfista, estudante, jornalista, têm seus jargões técnicos para se utilizar da linguagem. E essa é uma variação social. Então, um exemplo aqui, a população mais rica não fala da mesma forma que uma população que tem um pouco mais de dificuldade. E aí, como a gente já trabalha com o OPT há um tempinho, a gente consegue levar em consideração que os alunos, em sua convivência em sala de aula e nos diversos lugares, eles conseguem trazer diferentes formas
e gírias para trabalhar dentro da sala de aula, e isso facilita bastante o nosso trabalho. Então, a gente pega as palavras que eles já conhecem, que eles têm o convívio, para trazer para a sala de aula e fazer uma discussão. E a última forma de variação é a diacrônica ou histórica. Como assim, professor? Olha, é aquela variação que é a evolução da língua através da história. Como é que a gente pode exemplificar? Antigamente, farmácia se escrevia com PH, hoje farmácia é com F. E aí, com o passar do tempo, a língua vai mudando para facilitar ou às vezes integrar um pouco a utilização da sociedade. Então, o vossa mercê passou para vossa mercê, para vós mercê, para vancê, hoje você, e aí na internet você. Então, alguns lugares de Minas Gerais também se utilizam do OC, como o caipirês, que o pessoal também bastante utiliza. O que é que leva a essa situação? Um preconceito também linguístico. Por quê? É ligado? Sim. Porque as pessoas, quando não entendem ou quando querem estreitar uma relação, elas se utilizam dessas formas de falar diferentes para pegar no pé das pessoas que falam de forma um pouco diferente do que estão acostumados. Então, esse é o meu vídeo, eu espero que tenha sido tranquilo de entender. Grande abraço.